Veja essa informação. 80% das empresas brasileiras fecham suas portas antes de terem completado 5 anos. Por que que isso acontece? Não só a gestão financeira de empresas, mas também gestão financeira de pessoas, é que nós vamos saber agora com este super Rogério Cardoso. Como vai, Rogério? Tudo bom, Rogério Calduro. Calduro, perdão. Isso. Rogério Calduro é economista, ele é professor universitário há 20 anos, tem muita experiência, apesar de ser um jovem, em gestão financeira. E dia 29, o Rogério Calduro, nome de rua, hein, Rogério? vai fazer um curso, uma palestra. Ele vai ministrar um curso aqui em Porto Alegre sobre estes assuntos muito interessantes. Gestão financeira de pequenas empresas. Por que esse número, 80%, que número alto, é verdade, importante, não é, Rogério? É um prazer estar aqui contigo. Prazer é meu. Falando no teu programa e é uma preocupação que todos nós devemos ter, né? Principalmente os empresários, mas a gente vem buscando essas informações que, lamentavelmente, até os 5 anos, muitas empresas e 80% das empresas, lamentavelmente, fecham. E por que que isso acontece, Tânia? Na verdade, é falta de capacitação, lamentavelmente. E das capacitações mais importantes e do qual a gente, então, agora no dia 29, vai tentar auxiliar os empresários ou então pessoas que desejam aprimorar seus conhecimentos financeiros, é justamente como fazer uma gestão financeira eficiente. Porque a gente sabe, às vezes, a incapacidade gerencial, a falta de talento, não é? Tem pessoas que têm talentos maravilhosos, como relações públicas, etc., mas para administrar um negócio. Então, o ideal seria pedirmos auxílio para alguém que conheça o assunto. Isso mesmo. Mas e as barreiras burocráticas e a carga tributária, Rogério? No Brasil, isto é um problema muito sério. Mas se a gente não consegue, Tânia, gerenciar, e vamos falar só de entradas e saídas, aquela receita que a gente tem e a despesa que a gente tem, que dirá com impostos pesados. Sim. Aqui no Brasil, por exemplo, né, fica muito complicado. E tu sabe que uma das questões mais importantes que tem na gestão é a administração dos gastos e não da receita. Muitas vezes a gente se preocupa muito, eu tenho que faturar mais, eu tenho que ganhar mais. Mas, normalmente, o problema que a gente analisa nas empresas, diversas empresas que a gente vem prestando assessoria, é justamente nos gastos. E vou te dar um exemplo, Tânia, de um depoimento que eu tive, muito interessante, que faz esta relação entre ganho e gastos. Uma situação muito simples, mas que, na verdade, é importante. Era uma pessoa que ganhava 2 salários por mês, mas tinha um sonho de ir para a Europa. Imagina, com 2 salários mínimos é complicado, né? E ele ganhava tão somente isso, tinha esse sonho e o que ele fez? Fumava, parou de fumar. Se a gente fizer o cálculo de em 3 anos, quanto que dá 2 carteiras de cigarro por dia, dá 7 mil e alguma coisa. O que ele fez? Que bem, hein? Ele administrou, fez bem para a sua saúde, administrou o seu gasto e comprou a passagem. Foi claro que não ficou em hotel de 5 estrelas, mas ele acabou realizando seu sonho. Como? Administrando os seus gastos, e não a sua receita, que era pequena. Isso vale muito, Tânia, para as empresas que muitas vezes não têm aquele ganho maravilhoso e tal. Te dou um outro exemplo que eu tive na praia agora, aqueles quiosques que tem de beira de praia. Sim. E tal. E fui conversar e tal, acabei até fazendo um diagnóstico com aquele pequeno empresário que estava ali, porque ele tinha um quiosque e tal, e cheguei à conclusão que ele ganha, no final das contas, ele ganha mais do que grandes empresários, porque no final das contas, o que sobra com impostos, etc., etc., é que faz muitas empresas acabarem tendo que fechar suas portas, que é a grande maioria. Sim. Imagina, Tânia, de cada 10 que abre, 8 fecham, só 2 seguem. É muito sério. E tu sabe que a nossa proposta desse curso agora, do dia 29, ela é se concentrar justamente para que este índice não aconteça, né? Como a gente trabalha com assessoria, a gente sabe que que não que seja um valor muito alto, mas acaba sendo, muitas vezes, por uma receita pequena, por aquelas
micro e pequenas empresas. É importante que muitas vezes ele pode estar investindo em alguma outra forma, que ele não consegue pagar uma assessoria que com certeza ia ajudar muito ele. Mas então a gente teve essa ideia, até por demanda de várias pessoas que nos solicitaram isso, porque por que então essa assessoria não faz um curso para nos ensinar a nos capacitar e nos ensinar a fazer... As noções mínimas, nem todo mundo tem essa obrigação de ter as mínimas noções de administração de uma empresa mesmo pequena. Isso, e é mais ou menos simples. Contas a receber, contas a pagar, o planejamento, tudo isso é fundamental. E começa no planejamento. Depois a gente faz até a gente chegar em indicadores. Isso é o que a gente vai tentar apresentar lá no dia 29. O Rogério Caldura é diretor da Ótima, ele é mestre em economia e o curso acontece na CDL, aqui em Porto Alegre, na Rua Senhor dos Passos 235, entre 8h30 da manhã e 5h30 da tarde. Vocês podem entrar até no site da Ótima, Ótima com TH, ótima.com.br para saber mais desse assunto. Quais são... Por exemplo, eu sei que tu vais fazer um ambiente fictício da Ilha Dourada. O que é essa Ilha Dourada? Tânia, olha só, acontece, eu senti isso em aula com os alunos, que muitas vezes fica difícil de tu falar sobre macroeconomia, falar os problemas que o Brasil enfrenta e tal. E eu criei uma didática que tem tido um sucesso enorme nos alunos. A gente monta uma ilha e nesta ilha que a gente começa a ver o que seria o ideal para que justamente as políticas, né, que deveriam ser adotadas e tal. E essa didática teve tão boa receptividade que eu, então, adotei para que a gente faça o seguinte. Lá no curso, a gente vai ter o curso chama-se A Gestão Financeira e o Empreendedor. Então, nós vamos ter um personagem, que é o Carlos Alberto, que é o Cadel, e então ele vai começar com Muito bem, o nome eu adorei. Ele vai começar numa pequena empresa, com faturamento ali de 6 mil por mês, e aí ele vai crescendo. Então, são um ambiente dentro desta ilha, um ambiente de 4 empresas, na qual uma bem pequena, que fatura aí 6 mil por mês, até uma empresa que vai faturar algo em torno de 500 mil por mês. O financeiro em si, ele é muito parecido para a pequena empresa que fatura 6 mil, para aquela que fatura 500 mil. Entrada, saída, fluxo, que é o que a empresa precisa ter, e lucro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os controles que tem que ter uma empresa que não pode ser muito complexo, tem que ser aqueles controles bem simples mesmo, para aquela pequena empresa. E aí a gente vai evoluindo até chegar no final da tarde, que é o dia que nós vamos passar lá, trabalhando isso na Ilha Dourada, né? Essa é a proposta, e a gente chega no final do dia, de uma forma lúdica, a gente vai tentar que as pessoas saiam mais capacitadas, entendendo do seu financeiro, e esta é a proposta, a gente levar para quem não tem a condição de ter uma assessoria, ou então, bom, eu quero ter uma assessoria, mas vai ter um método que a gente desenvolveu. Sei, veja bem, então, que estas horas é um grande investimento para organização para futuros lucros e para uma empresa saudável, enxuta, grande ou pequena, ou até para a gestão financeira das pessoas, das próprias pessoas. Perfeito. Gestão financeira de pessoas. Rogério Caldura, esse moço talentoso, economista, eu vou repetir, vai ser dia 29 de julho, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde. Portanto, é um dia assim que estou tirando esse dia para o meu futuro. Para o investimento. É isso, é o investimento, né? Na CDL, no Centro de Diretores Lojistas, isso. Na Senhor dos Passos 235, em Porto Alegre. Mais informações, entre na www.otima.com.br. Querido, muito obrigada, Rogério Caldura. Okay. Obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então não esqueça, hein? Quem sabe resolve a sua vida para sempre. Depois do intervalo, as dicas do quadro noiva.com. Gabi Chanas já está aí com noivo e tanto.